Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Então, conforme eu disse na descrição das atividades, eu e a Karina, nós estamos responsáveis pelo laboratório de leitura nos primeiros anos matutinos e vespertinos. Quero dizer a vocês que nós estamos disponíveis para ajudar vocês no que vocês precisarem. Ok? A atividade proposta no laboratório de leitura é um podcast. É a confecção de um podcast. O que é um podcast? Um podcast nada mais é do que um áudio onde você vai contar em áudio a história do livro que você leu ou do filme que você assistiu. No caso do nosso laboratório, o nosso tema é livros que ganharam vida, isto é, um livro que virou filme. Podem observar que nos links e nos livros que nós postamos lá, todos aqueles livros têm um filme baseado naquela história, tá certo? Eu vou dizer para vocês os passos que vocês irão fazer para realizar o podcast. Primeiro, vocês vão escolher um daqueles livros que nós postamos lá, em livro ou o link, né? Quando você clicar no link, vai abrir o livro que você vai poder ler em PDF. Após você ler o livro, você vai assistir ao filme referente àquele livro. Então, se você leu o livro O Mundo de Sofia, você vai assistir ao filme O Mundo de Sofia. Pronto? Este é o primeiro passo. O segundo passo, você vai pegar o caderno, o seu caderno, e fazer o resumo, ou seja, o seu entendimento da história. Você vai recontar a história. O que é que fala no livro, e no filme, obviamente, do Mundo de Sofia? O Mundo de Sofia é um livro que fala sobre... Aí você começa a fazer o resumo da história do livro O Mundo de Sofia. Ok até aqui? Neste primeiro momento, você só vai fazer isto. Ler o livro, assistir ao filme e fazer o resumo no seu caderno. Ponto. Na semana que vai entrar, semana que vem, aí nós vamos orientar vocês de como gravar o áudio. Quem já conseguir, já pode gravar o áudio. Só que antes de você gravar o áudio, a gente gostaria de ver o seu resumo. Então, vocês podem colocar no seu resumo, no caderno, o seu nome, o turno e a turma. E pode mandar para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp, para o e-mail da Karina ou para o WhatsApp da Karina, no privado. Tá certo? Não mande no grupo, não. Mande no privado, porque nós vamos baixar... Vamos ver a sua produção de resumo e aí, quando a gente sentar, na próxima quinta-feira, nós vamos estar de novo disponíveis online. E aí a gente vai sentar e dizer a vocês como é que vocês vão gravar o áudio e onde vocês vão estar postando esse áudio. Não se preocupe, nós vamos ensinar a vocês onde vocês deverão postar esse áudio, tá certo? Bem, agora eu vou fazer uma demonstração de como é um podcast na prática, certo? Veja só, eu vou estar fazendo agora uma demonstração de um podcast. Eu vou fazer em vídeo, mas vocês não precisam gravar a imagem, basta vocês gravarem em áudio. Eu vou fazer em vídeo para facilitar para vocês, tá certo? Eu vou fazer de um romance de suspense infanto-juvenil do autor Marçal Aquino. E o nome do livro é A Turma da Rua 15. Esse livro já virou filme também, certo? Então, está dentro da nossa temática. Vamos lá. Eu fiz o resumo escrito, tá certo? Eu fiz porque eu estou fazendo do mesmo jeito que eu quero que vocês façam. Então, o primeiro passo, eu fiz o resumo. A Turma da Rua 15, tá certo? Agora, eu vou gravar o meu podcast. A Turma da Rua 15, de Marçal Aquino, é uma obra da literatura juvenil classificada como
romance jovem. E conta a história de um grupo de amigos da Rua 15 de uma cidade qualquer. Um dos amigos, Marcão, irmão de Serginho, desaparece misteriosamente e os demais ficam desesperados, sem saber onde um amigo poderia estar. Em busca do amigo que sumiu, os demais colegas que fazem parte de um clube de amigos da Rua 15 resolvem então ir em busca do Marcão, que desapareceu, e investigar. Eles se deparam com um casarão abandonado que fica numa esquina da cidade. E eles começam a observar que todos os dias, em um determinado horário, um homem desconhecido, esquisito e com uma cicatriz no rosto entra no casarão e permanece por lá um certo tempo, saindo misteriosamente. A polícia, então, é acionada para investigar o desaparecimento de Marcão. A família procura a polícia, os meninos procuram a polícia, mas eles percebem que a polícia também está meio que fazendo corpo mole. O irmão dele, Serginho, vai mexer nas coisas dele e encontra uma nota de 5 dólares. Então, essa é a única pista que eles têm do Marcão. No entanto, então, percebendo os meninos que a polícia está fazendo corpo mole, né, para encontrar o Marcão, os meninos mesmo resolvem, por conta própria, investigar. Eles começam a investigar e eles começam a pedir ajuda a todo mundo. Começam a pedir ajuda aos policiais que fazem guarda no parque, vão à delegacia e tudo mais. Depois de uma semana sem respostas e intrigados com aquele mistério do homem do casarão, lembram? O homem de cicatriz. Os meninos resolvem, então, uma forma de entrar no casarão para descobrir o que está acontecendo, porque, a princípio, eles achavam que Marcão estaria preso lá, estaria em cárcere privado naquele casarão. Mais de uma vez, eles tentaram entrar no casarão tarde da noite. Eles entravam pelo quintal. Então, eles não conseguiam entrar dentro da casa, entravam só até o quintal e ficavam bisbilhotando, olhando lá o que era que tinha por dentro da casa. Né? Certa vez, uma dessas vezes que eles entraram lá pelo quintal, conseguiram entrar e perceberam que haviam diversos maços de dólares. Eles perceberam em cima da mesa que havia diversos maços de dólares. Então, eles ficaram tomados pelo espanto, saíram e decidiram pedir ajuda, então, a um policial aposentado que morava na mesma rua, na Rua 15. O policial aposentado, então, disse: olha, eu tenho um amigo na polícia e eu posso pedir ajuda a ele. Nesse interim, no meio dessa investigação toda, os meninos conheceram uma garota chamada Bia, que era novata na cidade. Ela havia passado as férias na cidade onde ela morava e de repente o pai dela então resolveu alugar uma casa nessa cidade, onde fica a Rua 15, e estavam morando lá. Então eles conheceram a Bia, fizeram amizade com a Bia, e a Bia acabou fazendo parte do grupo, né, do clube dos meninos da Rua 15. A Bia começou também a ir no casarão com eles, lá pelo quintal e tal, investigar. Só que um certo dia, o pai de Bia viu ela com os meninos e ralhou com elas. Bia, você não sabe que eu não quero você conversando com estranhos? Era um homem alto, era um homem, parecia gente importante, ele possuía um carro zero. Então, aparentemente era uma pessoa de bem. Né? E ele sempre reclamava com a Bia que ela não ficasse tarde da noite na rua, que ela não ficasse com estranhos. O que os meninos não sabiam é que o policial aposentado, que eles pediram ajuda, se interessou pelo caso, comunicou aos seus superiores de corporação, e aí, sem que os meninos soubessem, estava também acontecendo uma investigação policial desse grupo. Né? Então, a polícia incorporou um agente secreto dentro da investigação, e esse agente secreto da polícia fazia parte do grupo que ia toda noite lá
para o casarão. Só que, claro que ele era disfarçado, então ninguém sabia que ele era polícia, né? Ninguém sabia que ele era da lei. Ele estava lá como um do grupo, mas na verdade ele era um policial que estava investigando aquele grupo. Por quê? Porque o homem esquisito fazia parte desse grupo que era que estava comandando um esquema de falsificação de dinheiro, certo? Em uma das vezes que os meninos entraram no quintal do casarão, ouviram uma conversa referente a uma entrega suspeita. E eles ficaram, então que entrega será essa? A gente via uns maços de dinheiro lá, uns maços de dólares. É o mesmo dólar que o Marcão, lembram lá que era a única pista do Marcão? Então o Marcão tinha uma nota de 5 dólares. Na mesa do casarão existiam maços de dólares. E eles ficaram intrigados, ficaram pensando, é mais uma evidência de que o Marcão está escondido nessa casa, está preso, prisioneiro nesse casarão. Vamos continuar investigando. Na noite seguinte, foram ao casarão e conseguiram entrar dentro de casa. A primeira vez que eles conseguiram entrar dentro do casarão, porque antes eles conseguiam só entrar até o quintal e ficavam olhando pelas frechas da porta, né? Só que, qual foi a surpresa? Quando entraram no casarão, foram surpreendidos pelo homem de cicatriz. O homem de cicatriz já havia então notado que eles estavam bisbilhotando e armou uma emboscada para que os meninos fossem pegos. E de fato conseguiu. Quando os meninos entraram na casa, eles foram surpreendidos pelo homem de cicatriz. Outros 2 homens apareceram e trancaram todos os meninos no quarto. Mas um deles conseguiu escapar e pedir ajuda aos guardas do parque. Só que os guardas do parque eram comparsas, né? Lembram os policiais que eram comparsas, que eram corruptos do mesmo jeito. Foram todos ao casarão, os policiais se fazendo de bonzinhos, foram com os meninos no casarão. E lá no casarão aconteceu um momento muito tenso, porque foi revelado que eles eram muito ousados, que eles estavam entrando na casa onde eles não tinham nada a ver lá, não tinham que fazer nada lá. Foi revelado que eles eram um grupo criminoso e que todos os meninos iriam morrer, porque o esquema de falsificação de dinheiro não poderia ser descoberto. O policial aposentado, acompanhado de um cachorro que era amigo dos meninos e acompanhava todo o processo, o cachorro, né? Então, o policial e o cachorro entraram na casa e atrás deles chegou a polícia, que tinha sido contactada pelo policial aposentado. Houve um momento de tensão, mas todos foram presos. Os meninos foram soltos e ainda ficaram como heróis, porque através deles foi descoberto um esquema de falsificação de dinheiro. Sabe quem era o chefe do esquema de falsificação de dinheiro? O pai da Bia. Quem diria? E ele era um homem importante da corporação policial. Marcão, o amigo desaparecido, chegou em casa depois, sem saber do que estava acontecendo, e os meninos foram contar a ele tudo o que estava acontecendo e perguntaram então a ele, onde é que você estava? E o Marcão respondeu, eu arrumei uma namorada naquele circo que estava aqui a semana passada. A minha namorada era a filha do dono do circo e eu resolvi ir com ela, me aventurar. Então o Marcão queria uma aventura, tá? Ele foi embora com a namorada para o circo e passou essa semana lá sem dar notícia, deixando todo mundo em casa preocupado. Mas aí ele disse, né? Eu me apaixonei pela filha do dono do circo e resolvi seguir com a minha namorada. Mas agora eu só quero ficar em casa com a minha família e com meus amigos. E tudo terminou bem. Então, olha, vale muito a pena ler esse livro na íntegra, porque você vai amar essa história de amor, de suspense, de romance, mas também faz uma crítica social em relação à corrupção. Nesse caso, a corrupção dentro da esfera policial. Bem, este é um podcast, ok? Vocês vão fazer o que eu fiz em relação ao livro que você leu e ao filme que você assistiu, mas não precisa ser em vídeo, basta ser em áudio, ok? Até a próxima e um abraço a todos.